Quem é essa nobre figura que aparece aí na foto, né? Isso aí é Avogadro. A formação dele era de advogado e físico, né? Ele era italiano, nascido na região de Turim. Mas na época dele, antes de 1900, a pessoa que estudava um pouco de tudo. Ele era um faz tudo, né? E na área de química ele deu grandes, imensas contribuições que ainda hoje nós estudamos. Era mais baseado em cálculo do que experimento científico. Hoje não, existe experimento científico que comprovam as teorias de Avogadro. Ele não é muito bonitinho não, né? Mas a mãe dele achava ele lindo, sabe? Toda mãe acha o seu filho lindo, né? Ele, apesar de ser um pouquinho feio, ele deu essa contribuição imensa à química e deu também grandes contribuições à física, né? E à matemática. Mas em química nós vamos ver na sequência, vocês vão ver o que é o número de Avogadro, tá? Agora nós vamos falar sobre número de Avogadro, né? Ele é um número imenso, muito grande, e ele serve para mostrar a quantidades de moléculas em uma determinada quantidade de gramas de uma molécula ou de uma substância. Suponhamos tantos gramas de hidrogênio. Quantos átomos tem de hidrogênio? Né? Por exemplo, uma molécula de água, né? Suponhamos 18 gramas de água. Tem quantas moléculas de água? Então ele serve para isso. É um número gigantesco. Então vamos colocar aqui o número de Avogadro, né? Número de Avogadro, ele é esse aqui, ó. Ele é enorme. Tem até copia, porque ninguém decora isso não. A 23. O que quer dizer isso aí? Quer dizer isso aqui, ó. Então, é um número gigantesco, não saberia, acho que nem ler isso aqui, vamos dizer. Mil, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, não sei. Mas quando eu falo assim, olha, dentro de uma molécula tem 6,02 a 23, eu estou dizendo, tem essa quantidade aqui. Então, é um número que diz quanto, tipo assim, tantas gramas de um produto. Tem tantas moléculas. Então, a gente usa o número de Avogadro. Agora fica um pouco meio confuso, mas vocês vão ver aqui no desenrolar da explicação, vocês vão entender o que significa, né? Então, o que acontece?
dizer quanto pesa um átomo. Tá? Então eu falo, olha, a massa atômica do hidrogênio é 1. É como se eu estivesse falando assim, olha, o hidrogênio pesa 1 grama. Isso é verdade? De fato não é. O pessoal utilizou um esquema matemático para facilitar a vida de todos nós e foi muito bom. Então, quando eu digo assim, olha, 1 grama de, eu estou falando assim, por exemplo, olha, 1 grama, o hidrogênio, a gente coloca assim, massa atômica é 1. Estou querendo dizer que é igual a 1 grama. Mas na realidade, seria o valor real, seria esse aqui, olha. É bem grande. Confirmar aqui o valor. Ainda falta 0, né? Você vê que o negócio é gigantesco. Então, pensa você multiplicar isso por 2, por 3, por 5, seria um caos. Né? Então, quando eu falo a massa do hidrogênio é 1, o valor real é esse aqui. Só que nós utilizamos 1 grama. O que os cientistas fizeram? Pegaram como base o hidrogênio e multiplicou este valor aqui por um valor de tal forma que ele se transformasse em 1. E aí pegou todos os cento e tantos átomos e multiplicaram pelo mesmo valor. Eu não vou multiplicar isso aqui, senão vai a aula inteira. Eu vou utilizar um número menor. Vocês imaginem a seguinte situação. Tá? Vou apagar isso aqui. Vocês imaginem a seguinte situação. Aqui, ó. Se você pegar o 10 e dividir por 2, vai dar quanto? 5. 2 vezes 5, 10. Se você pegar, multiplicar este aqui por 10, 10 vezes 10 é quanto? 100. Né? Você tem que multiplicar isso aqui por 10 também. Que vai dar 20. Dá quanto? 5. 2 vezes 5, 10. Se você pegar um número um pouco maior, por exemplo, pegar e multiplicar isso aqui por 10. Você tem que multiplicar isso aqui também por 10. Vai dar quanto? 1000. 10 vezes 100, 1000. 20 vezes 10, 200. Dá quanto? 5. Vamos o inverso. Né? Se você pegar 0,01 e dividir por 0,02, vamos ver quanto que dá. Só uma coisa, na verdade é 0,02. Só uma coisa. Aqui é 0,01 dividido por 0,02. Quando você tem números que tem vírgulas, você tem que igualar as casas após a vírgula. Aqui tem 3, aqui tem 2. Então vai um 0 aqui. A partir do momento que você elimina as casas após a vírgula, você não precisa representar este 0 aqui na frente. O que virou? Virou 10 dividido por 2. E 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Tá? Deixa eu pôr aqui para destacar legal. Vocês sabem que eu vou colocar esse 0. Bom, vamos diminuir ainda mais. Né? 0,01
três zeros aí, 6 zeros e o número 1. Bom, quanto que dá isso aí? Primeira regra, igualar as casas após a vírgula. Aqui tem 3, 6, 7. 7 números. 3, 6, 7, 8. Então, nós temos que igualar uma casa após a vírgula. O que acontece quando iguala as casas após a vírgula? Ela sai. Sobrou. Você elimina esse zero aqui e você elimina este zero aqui. Sobrou o quê? 10, não estou vermelhinho, né? 10 dividido por 2. E nós já fizemos um caminhão de vezes, dá quanto? 5. Esse número aqui dividido por isso dá 5. Então, o que os cientistas fizeram? O que os cientistas fizeram com o valor real do hidrogênio, aquele que tem 23 zeros à direita? Multiplicaram por um mesmo valor. Então, eles pegaram este valor aí, este aqui, né? Vamos repetir aqui do lado. Ele era assim, ó. 1, 2, 6, né? 6, 0 e 1. Dividido por... Então, para facilitar a vida de todo mundo, eles pegaram o hidrogênio, que é aquele valor gigantesco, e multiplicou por um valor de tal maneira que se transformasse em 1. Aqui nós vamos transformar ele em 10 e em 2. Né? Facilita bastante. Então, aí neste caso aí, nós pegamos este valor aí e multiplicamos ele por 100 milhões. Vou fazer aqui de lado para vocês verem. Aí, 100 milhões vezes 0, vai dar quanto? Eu fiz assim que facilita a nossa vida. 1 vezes 0 vai dar 1 vezes 100 milhões, 100 milhões. Ok? Agora tem um detalhe da vírgula. Temos que colocar aqui no resultado também. Tem quantos números após a vírgula? 7. Então a vírgula tem que caminhar aqui, olha. Ela está aqui. Ela tem que caminhar 7 vezes naquela posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A vírgula vem aqui. Após a vírgula, se for 0, não se representa. Então, este 0,1 vai virar quanto? 10. Este 0,2, vamos apagar isso aqui, né? Já foi feito já. Então, se eu multipliquei este valor por 100 milhões, eu tenho que multiplicar isso por 100 milhões também. 100 mil, 100 milhões, vai dar quanto? Então, olha só, 0,000000002. Vamos multiplicar por 100 milhões, que facilita bastante. 2. Então, 0,00000000000
5, 6, 7, 8. Então a Vix está aqui, ela tem que caminhar para lá 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, esse número de 100 milhões deu 2. E 100 milhões, esse dividido por esse, dá 5. E 10 dividido por 2, dá 5. Então, multiplicou-se o hidrogênio por um valor, né? Multiplicou-se o hidrogênio por um valor de tal forma que esse hidrogênio multiplicado por esse valor se transformasse em 1. Isso é um artifício matemático. Deu 1 para o hidrogênio? Deu. Pegou todos os outros cento e tantos átomos, multiplicou pelo mesmo valor que transformou 0,23 zeros aí, né, em 1. E todos os outros átomos multiplicou por este mesmo valor que transformou em números inteiros, que facilita a nossa vida. Por exemplo, se não fosse assim, por exemplo, hidrogênio. Qual é a massa do hidrogênio? 16 gramas. Seria 0, colocaria 23 zero e depois 16 gramas. Aí seria o caso calcular. Então, pelo mesmo valor que multiplicou o hidrogênio, que transformou o hidrogênio em 1, né, aqui nós transformamos este valor aqui em 2, vocês viram que nós multiplicamos pelo mesmo valor. Nós vimos antes que esse valor multiplicado por este daria quanto? 5. 10 dividido por 2 dá 5. Então, com números inteiros facilita bastante nossa vida e foi assim que fizeram com o hidrogênio, né? Então, vamos aos cálculos envolvendo o número de Avogadro, que também envolve cálculos molecular, ou seja, de massa atômica. Vamos dar um exemplo aqui da molécula de água. Primeiro exemplo, 1 mol de H2O equivale a quantos gramas? Uma molécula de água em gramas corresponde a quantos gramas? Esta é a pergunta. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso das massas do hidrogênio, que é igual a 1 grama, do oxigênio, que é igual a 16 gramas. Inclusive a gente fala molécula grama. Então, a primeira coisa é descobrir qual é a massa a massa molecular, ou seja, qual é o valor da molécula de hidrogênio, uma molécula de hidrogênio expressa em gramas. Eu aconselho vocês a fazer do jeito que eu faço, tem gente que consegue fazer isso de cabeça e não tem problema. Mas os primeiros, faça assim. Quais são os átomos envolvidos na molécula de água? Hidrogênio e oxigênio. Aqui nós temos quantos átomos de hidrogênio? 2. Então é 2 vezes. Quanto de oxigênio? 1 vez. Qual é a massa de hidrogênio? Isso aqui está na tabela periódica, viu? Aqui a gente já tem tempo, decorou isso aí. Qual é a massa do oxigênio? 16. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 16, 16. Total, 18. Ou seja, 1 mol de hidrogênio, uma molécula de hidrogênio corresponde a 18 gramas. Então, é assim que são calculadas as moléculas. Nós vamos dar aí alguns exemplos a mais. Aí, logicamente, não vai ficar só nesse, não fica difícil para vocês calcular. Agora, qual é o valor real da quantidade de moléculas dentro desse 18 gramas de água, que é uma molécula, né? Então, o que acontece?
facilita. Uma molécula, qualquer que seja a molécula, uma molécula de água, uma molécula de ácido sulfúrico, um aglomerado iônico do sal, tudo uma molécula, um aglomerado iônico, ou até um átomo, a gente utiliza o número de Avogadro. Então, uma molécula de qualquer substância corresponde, vocês lembram que ele é gigantesco, mas nós resumimos aqui, 0,2 vezes 10 a 23. Porque senão a gente colocar tudo aquele número ali ficaria difícil. A maioria dos vestibulares considera o 6. Lembrando que pelo menos 2 números após a vírgula. Mas alguns consideram o 6. Se você fez 6,02 e não achou um valor exato com isso, mas tem um bem próximo que foi considerado no 6, coloque 6. É muito comum isso aí. Então, veja só, se uma molécula de água corresponde a 6,02, nós temos 1 mol, né? Então, uma molécula responde. Então, se a gente fosse fazer X mol, então X é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Bom, e se fosse 2 mols, qual seria o valor? Aqui nós temos 1. Não? Neste caso aí, por exemplo, 2 mols, vamos colocar aqui, 1 mol, uma molécula de água corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 gramas. E 2 mols corresponde a quanto? Não sabemos. X. Mol por mol, elimina. Então, multiplica em cruz. Na realidade, lembrando que a gente coloca gramas, mas aqui na realidade seria a quantidade, né? A massa é expressa em quantidade. Mas então, 1 vezes x, 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23, x é igual a 12,04 vezes 10 a 23. Só que tem que ser expresso em forma de notação científica. Considere o primeiro número inteiro válido. Qual é o primeiro número inteiro válido? O 1. Então a vírgula tem que vir aqui. E aí vai ficar x é igual a 1,204 vezes 10. Se a vírgula caminhou uma casa para a esquerda, aqui deixa de ser 23 e passa a ser 24. Então essa aí seria a resposta para 2 moléculas de hidrogênio. Bom, vamos inverter agora o negócio aqui. Isso aqui a gente pode deixar. Por exemplo, nós temos, por exemplo, AC, né? Nós temos 54 gramas de água. Possui quantos? Moléculas.
necessidade da gente calcular quanto que dá um mol, que nós já sabemos. Dá 18 aqui, né? Então, um mol corresponde a molécula grama é 18. Pode usar o 18 gramas é igual a 18 gramas. E 54 gramas. Dá quantas moléculas? Não sabemos. X. Isso seria uma simplificação de fração, uma regra de 3 simples. Corta, multiplica em cruz. 18x é igual a 54. Não tem mais, né? É molécula, resposta em molécula. X é igual a 54 dividido por 18. X é igual a 3 moléculas. Então, nós descobrimos aqui, são 3 moléculas, porque fica mais fácil a gente calcular um de Avogadro baseado nisso, né? Então, se nós temos 3 moléculas e uma molécula corresponde a qual número de Avogadro? 6,02 vezes 10 a 23. E 2 moléculas de água corresponde a quanto? Não sabemos. X. Corta, multiplica em cruz. Então, X vai ser igual a, aqui é 3, né? 3 moléculas. 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23. X é igual a 2 vezes 3, 6, 0,3 vezes 6, 18. Vezes 10 a 23. Então, tem que ser na forma de notação científica. Então, a vírgula vai ter que vir para cá. A resposta final vai ser, então, olha, como caminhou uma vírgula para a esquerda, de 23 passa a ser 24. Deverá ser assim, se caminhar na esquerda, aumenta ali, se caminhar para a direita, diminui. Nós vamos ter um exemplo aí desse tipo. Vamos então, gente, para o segundo exemplo. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Logicamente, nós estamos dando um enunciado extremamente econômico por causa do tempo, né? Isso aí poderia dar enunciado que vai até embaixo, mas é só mesmo para a gente aprender os cálculos, eu não perder muito tempo com isso. Qual o número de moléculas em 245 gramas? Nós já sabemos que uma molécula equivale a 6,02 vezes 10 a 23. A pergunta é, dentro de 245 gramas nós temos quantas moléculas de ácido sulfúrico? A primeira coisa a fazer é calcular a molécula grama, né? Então, você que está na fase do aprendizado, você faz desse jeito. Se você tiver dúvida, você tem uma maneira mais rápida, já vai mais direto, pode ser, não tem problema não. Primeiro coloca os símbolos dos átomos envolvidos. Tem o H, tem o S, tem o O, tudo maiúsculo. O meu S parece, mas é S. Então nós temos o H, nós temos o S e nós temos o O. Na frente você coloca a quantidade de átomos envolvidos. São quantos de hidrogênio? 2. São quantos de enxofre? O S é o enxofre. Quando não tem nenhum número, porque é 1. Tá? Não é 1. 1 não há necessidade de representar. Então, quando não tem nada do lado, é 1. E 4. Qual é a massa? Está aqui. Qual é a massa? 32 do enxofre. E do oxigênio? 16. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32.
2, 4 vezes 16, 64, ou seja, 98. Então, isso é uma molécula, né? Uma molécula corresponde a 98. Então, você faz a regra de 3 aqui. Se uma molécula é igual a 98 gramas, a pergunta é a seguinte: e 245 gramas corresponde a quantas moléculas? Não sabemos. Multiplica em cruz. Não? Então vai dar x vezes 98, 98x. 1 vezes 245, 245. Lembrando que corta, corta. Vai ser número de moléculas. X fica do lado de cá e o 98 vai para o lado oposto, dividindo. Então vai ficar 245 dividido por 98. Vamos só dar uma relembradinha nesse primeiro aqui, né? Olha, eu costumo, assim, para facilitar a minha vida, eu considero, por exemplo, 98, eu faço de conta que é 100. 3 vezes 100, 300, passa. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 9, 18, e 1, 19. 2, 16, 1, 9, tá. 15 menos 6, 9. Era 14, emprestando para lá, ficou 13. 13 menos 9, 4. 1 menos 1, 0. Vírgula, décimo 0 aqui. 5 vezes 100, 500. Provavelmente vai dar por 5. 5 vezes 8, 40. Vai 4, 5 vezes 9, 45, 49. Ou seja, x é igual a 2,5 moléculas. Aí a gente vai para o cálculo e a resposta que nós queremos. Então, se 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23, e 2,5 mol é igual a quanto? Não sabemos. Multiplica em cruz. Então, x vai ser igual a 2,5 vezes 6,02, 10 a 23. Vamos fazer as contas aqui. 6,02 vezes 2,5, 5, 10, vai 1, 5 vezes 0, 0 e 1, 1. 5 vezes 6, 30. 2 vezes 2, 4, 0. 2 vezes 6, 12. Soma tudo. 5, 0, 5 e 1. Aqui nós temos, olha, 2 no após a vírgula e aqui 1. Então aqui tem que, a vírgula está aqui, ela tem que caminhar 3 vezes. 1, 2, 3. Ou seja, x é igual a, lembrar isso aqui de baixo, né? X é igual a 15,05 vezes 10 a 23. Bom, isso respondeu a nossa pergunta em partes. Por que em partes? Porque a representação tem que ser na forma de notação científica. A vírgula está aqui, ela deverá vir para cá. Ou seja, vai caminhar uma casa. Vou repetir aqui, né, para vocês verem. Então, a vírgula está aqui. Tem que ser representada na forma de notação científica. Ela vai caminhar para cá. Então, vai ser 1,505 vezes 10, e agora caminhou uma casa à esquerda.
Então aqui vai ser 24. Tá certo? Então ficaria assim, né? Esse é o exemplo B.